tratado aqui, que a gente está tratando, tem tratado nessas aulas todas, é os princípios da filosofia do direito. Eu trabalhei, como disse, durante o mestrado, na década de 90, lá na UFPR. Depois do doutorado, a minha tese foi sobre Habermas, tratando a questão política. Mas Hegel é um autor muito importante, né, para a compreensão do pensamento moderno do Estado moderno. E tanto em ética, que eu trabalhando em Hegel, né, a diferença entre a ética hegeliana, né, e a moralidade kantiana, o pensamento kantiano em relação à questão do imperativo categórico. Como aqui nessa disciplina, né, que a gente está tratando da política. Né. Então veja o seguinte, os princípios da filosofia do direito, nas aulas anteriores, a gente já chegou a comentar que ele é dividido em três grandes partes: o direito abstrato, quando a gente trata das questões, né, juntamente com Hegel, as questões da propriedade, do contrato, aquelas coisas todas, que Hegel coloca como uma determinação no exterior da liberdade subjetiva do indivíduo. O indivíduo só se determina como livre a partir do momento que ele possui alguma coisa, tem a propriedade, tem os contratos, todas aquelas coisas. É uma forma de determinação da liberdade. Veja, outro momento importante que ele vai colocar e vai discutir é a questão da moralidade, né, da moralidade. Ele distingue moralidade e Sittlichkeit. Sittlichkeit, né, seria a ética kantiana, ou a ética hegeliana, né, nesses três momentos que ele vai tratar de determinação dos valores, dos costumes, da ética dele, né? Porque a ética hegeliana, como a gente viu, é uma ética histórica determinada, né, historicamente, diferentemente da moralidade kantiana, que é baseada na ideia do imperativo categórico, né, que a gente chegou a tratar aqui, né? São normas que o indivíduo pretende colocar como universais, mas são normas, né, que a própria subjetividade é quem, digamos assim, determina, né? Então, Hegel vai mostrar, né, as aporias dessa moralidade, né, as contradições da ética kantiana, né, a falta de determinação, né, a indeterminação da ética kantiana. E o terceiro momento que a gente está frisando aqui na nossa disciplina, que é o momento, né, da Sittlichkeit, da eticidade, né, hegeliana. Porque a ética hegeliana é uma ética determinada historicamente, como a gente disse, né, a partir do espírito do povo, né, Volksgeist, né, o termo é alemão, né, Geist, espírito, né, Volks, povo, né, ou seja, a partir dos costumes, né, do povo, a partir do espírito do povo. Então, dos seus costumes, dos seus valores, né, basta, Hegel diz, que se cumpram as normas, os valores, né, é claro que tem que ser racionais, né, Hegel passa por tanto, né, ele é um filósofo de grande peso. Hegel não está justificando nenhum estado irracional, né, nenhuma sociedade que obriga o indivíduo a agir segundo costumes irracionais, né, costumes não. Né. Ele é um filósofo, grande leitor de Kant, né, e ele acha muito importante o pensamento de Kant, né, mas a sua ética, né, é uma ética histórica, né, determinada historicamente, segundo os valores culturais, né, segundo o que a gente coloca esse Volksgeist, né, espírito de povo. Então veja o seguinte, três são os momentos, né, três são os momentos que o Hegel vai colocar nesse momento, que é o momento que chama de vida ética, da eticidade. A família, né, como um momento necessário de determinação da liberdade do indivíduo, porque Hegel não compreende, como os filósofos modernos, o indivíduo como um indivíduo isolado, né, abstrato, ou a partir, digamos assim, de um ponto de vista da subjetividade, apenas como Descartes, mesmo Kant e outros autores. Desde que o indivíduo se compreende como um indivíduo, diz Hegel, nesse sentido ele é bem aristotélico. Né? O indivíduo é membro de, né? Ele faz parte de um grupo, ele se compreende dentro de um contexto social. Né? O indivíduo ele não vai se compreender, né, abstratamente. Nesse sentido, eu durante o doutorado achei importante a contribuição de Habermas, né, porque ele retoma Hegel, retoma o pessoal da psicologia, retoma Piaget, para mostrar como Hegel coloca essa questão do reconhecimento, que é um tema tratado por Hegel lá na modernidade,
Axel Rohner, vários grandes filósofos hoje em dia na Alemanha tratam dessa questão do reconhecimento. Tem o próprio Lacan, né, na psicologia, e eles partem de Hegel, né, a questão da dialética do senhor e do escravo, lá na fenomenologia do espírito. Então, veja, Hegel coloca desde o momento que o indivíduo se compreende como indivíduo, ele é membro do grupo, de uma família. Então, o indivíduo aqui, da família, nesse contexto social, lembrem que o Estado compreendido por Hegel é o Estado, né, compreendido como a organização política do povo. Né? Não é só o Estado compreendido como na época moderna, uma burocracia política, de políticos e tal, separado da sociedade. Não, o Estado é o povo politicamente organizado. Né? Então, o Estado, em Hegel, ele tem uma importância muito grande. Né? Ele está lá no fim da obra, né, como um resultado final, uma conclusão lógica, né? Mas ele também, digamos assim, ele está no começo, porque ele abarca a família, a sociedade civil que está dentro dele. Né? Aí ele vai mostrar que esses momentos, eles por si mesmos, eles não têm muita força. O direito, a moralidade, tudo isso só tem força dentro do Estado, quando o Estado, né, é capaz de fazer com que nos seus costumes, né, o direito consuetudinário, ou na sua Constituição, né, que é baseada no espírito do povo, né, nos costumes, eles se façam valer. Né? O Estado tem força, né, para fazer, determinar e valer essas normas. Sem ele, né, é pura abstração, certo? Então Hegel está mostrando justamente isso. É claro que, vejam que o Estado hegeliano é um Estado, né, ideal. Ideal em que sentido? Ele está falando da realidade histórica. Hegel foi um leitor da economia, Adam Smith, Ricardo C. Está falando, é um grande leitor, é um grande filósofo, estudioso da filosofia política, da própria economia, né? Mas ele está criando um tipo de Estado que ele considera ético e racional. Tem mediações lógicas e que se pretende racional. E a principal preocupação nesse sentido de Hegel é fazer com que a vontade, a liberdade do indivíduo, ela se faça reconhecer, né, a particularidade na universalidade do Estado. É por isso que ele cria essas mediações lógicas todas, mostrando o papel importante depois, como a gente viu, das corporações, né, dentro do Estado. Aqui na família, o que é que vai determinar as relações? É o amor. Os indivíduos procuram o marido, a mulher, né, segundo a família burguesa moderna, né, e tal, a visão hegeliana, um procura o outro e se juntam e se unem e formam outra terceira pessoa, que seriam os filhos, e eles, as relações são baseadas na relação de amor, diferentemente do Estado depois, que as relações são baseadas racionalmente na ideia de lei, não é mais no sentimento, é na racionalidade do Estado. Então, é muito superior a ideia depois de Estado, né, em relação a essa ideia da família que pode a qualquer momento se dissolver, né, a partir do momento do arbítrio dos indivíduos, né, queiram se separar. Ou aquela dissolução ética que a gente falava, né, a partir do momento que os filhos crescem, a família naturalmente ela se dissolve, eticamente ela se dissolve. E os indivíduos vão para o mundo do trabalho, as corporações. Né? As corporações são a análise de Hegel desse momento aqui do mundo do trabalho, a burguesia, que ele chama de classe industrial, inserida aqui na sociedade civil. A classe industrial, né, ela tem dentro dela as corporações como um momento ético para Hegel, né? Porque nas corporações, né, os indivíduos eles podem encontrar, depois da dissolução da família, um outro momento de solidariedade do grupo, onde os interesses éticos e os interesses pessoais dos indivíduos vão ser defendidos por aquele grupo. O indivíduo participa daquele grupo, daquela corporação, daquela, digamos, classe trabalhista, né? E ele ali vai encontrar solidariedade na defesa dos seus interesses. É por isso que alguns autores colocam como a corporação uma espécie, digamos assim, parecido com os sindicatos seriam, né? Assim, os indivíduos ali, os grupos, né? É claro que é diferente nesse sentido. O próprio indivíduo que sai da corporação, ele vai representar na Assembleia dos Estamentos depois o seu próprio interesse. Ele não vai, como uma coisa que a gente vai discutir aqui ainda, é a ideia de sufrágio universal que Hegel
o voto, tal como se determinou no liberalismo moderno até hoje, e a gente tem até hoje, Hegel coloca como algo irracional e inorgânico, essa representação onde todo mundo vota em qualquer pessoa aí que não representa, na verdade, o interesse da sua categoria, do seu próprio grupo, do seu próprio distrito, da sua própria região. Né? E isso ele coloca como algo inorgânico, irracional. Né? E a gente vai ver como é que ele entende a ideia de organicidade, que é importantíssimo no pensamento hegeliano. Porque Hegel não é um autor como os filósofos modernos, que tem um pensamento atomista. Né? Ele recupera os gregos nesse sentido. O Estado hegeliano é um Estado orgânico, vem naquela recuperação do organicismo antigo, de Platão, Aristóteles, né? A ideia de organicidade do todo social. Né? Então, veja, aqui ele vai falar dessas três classes na sociedade civil, que depois vão ser mediações para o mundo político, para o Estado, né, como representação dos interesses da sociedade civil. Né. A primeira seria o pessoal que trabalhava na terra. Né. A segunda, a classe industrial, a burguesia que está surgindo lá na época, né, dele, lá na época. E os intelectuais aqui, depois dos estudiosos, o pessoal que depois vai fazer parte da burocracia. Né. Então você tem essas três classes depois do Estado fazendo parte da Assembleia dos Estamentos, no Estado hegeliano, né? No Estado, a representação política da sociedade civil, os proprietários de terra e aqueles que representam as corporações do mundo do trabalho, os estamentos, vão fazer parte, né, do bicameralismo, né? É bicameral, né, a representação política no Estado hegeliano. E você perguntaria, e esses aqui dessa terceira classe? Eles já participam do governo, né? Já fazem parte da burocracia. Né? São a classe dos intelectuais, né? Que fazem parte da burocracia, que não tem esse sentido tão pejorativo como, por exemplo, as análises de Weber, ou mesmo o próprio Marx, mas muito reduzido Marx ao tratar a questão da burocracia. Ela é bem tratada por Weber, né? Bem tratada. O Marx faz uma análise do capitalismo, né? Mas Weber, agora veja, o Hegel não dá uma conotação negativa à burocracia. A burocracia são os intelectuais, né? Pessoas criativas que vão fazer parte do governo, né? Burocracia, né? E hoje em dia, né? Eu acho meio estúpido e tal, e as análises de outros autores tão negativas, né? Mas ele vai ver como, né, um momento importante dentro do Estado. Né? Veja, uma outra questão que a gente tratava é a questão da diferença. Né? Enquanto em Kant, o princípio supremo de determinação de qualquer norma de ação é imperativo categórico, em Hegel é o Volksgeist, né? O espírito do povo, né? É que determina, né, qualquer norma de ação, né, no Estado hegeliano. São as leis, são os costumes do povo, né? O espírito do povo. Né? Então, a ideia, ele coloca, né, dos estamentos como a instância político-representativa, né, mediadores. Os estamentos são mediadores entre o governo e o povo. Né? Aquela assembleia lá que a gente coloca dos estamentos, né, o bicameralismo no Estado hegeliano, né, eles vão mediar a sociedade civil, aquele momento da sociedade e o governo, né, o povo e o governo, entendeu? É o que eles chamam de assembleia dos estamentos. E em Hegel, isso aí é o que ele chama de organicidade. Por quê? Porque é a representação concreta dos próprios interesses dos grupos. O indivíduo ele não sai lá da corporação e vai ganhar dinheiro, né, para representar meus colegas e agora eu sou o político profissional. Não, ele vai representando o interesse dele do grupo. Porque ele faz parte e volta para aquela categoria que é, entendeu? Diferentemente do sufrágio universal. Hegel, em vários momentos, inclusive um texto que ele escreveu, né, sobre a Constituição da Alemanha, antes de falecer, em 1831, ele ainda publicou, parece que foi no mesmo ano ele publicou, criticando e achando irracional o sufrágio universal. Ele criticava como é que o pessoal pegava, mandava aquele pessoal lá, faminto, gente, dava
comprava os votos e mandava lá para votar, dizendo que aquelas pessoas, né, é como aqui em Alagoas, né, você tem, né, determinados candidatos aqui que representam os grandes usineiros, proprietários aqui, os grandes, né, empresários, né, e o mesmo povão que está aqui no bairro em frente, ou nos bairros aqui de lado, também votam nessa mesma pessoa, né. Aí você vê, você tem, né, uma estrada, como eu fui aqui para uma usina, né, que passa caminhão, mesmo de coisa, né, ótima estrada, né, caminhão, mesmo de coisa, de um cara só, né, usineiro. Você tem bairros inteiros aqui, é lama, é poeira, é não sei o que, o bairro inteiro, esse povo, tudo votou no mesmo candidato, né. Aí você tem o interesse e a liberdade, né, desses indivíduos representados no Estado por esse representante deles, né. É uma ironia isso, né, é uma ironia, né. Você querer dizer que esse cara representa essas pessoas, esses indivíduos. Quando não se compra os votos, né, a gente sabe que é uma sacanagem, né? A gente vê aqui em Alagoas direto o pessoal comprando, né, voto na época das eleições. Você vai aqui, tem casas aqui, a gente pode apontar os lugares onde estão sendo comprados votos, né, por um preço, né, muito barato, né, R$50, menos de R$100, né, R$20, o povo vendendo voto. Eu já passei, já vi, né, às vezes o pessoal vendendo votos, né. Agora, a liberdade do indivíduo, né, os seus interesses estão nas mãos daquele indivíduo, né, que vai representá-los durante 4 anos, sei lá onde. E também representa quem, né? Representa a categoria deles, representa quem colocou ele de lado do poder, né? Então, Hegel acha que veja, morreu em 1831, achava estupidamente esse racional. Eu já vi alunos aqui confundirem muito o pensamento de Hegel com outros autores, achar que Hegel é um teórico da democracia representativa liberal nesses termos aí do sufrágio. Não, você tem que entender bem o pensamento hegeliano, porque o pensamento é representativo. Hegel não é Rousseau, ele, pelo contrário, ele critica Rousseau, diz, olha, aquele modelo de representação que o Rousseau ainda pretende na época moderna, né, de achar que a representação direta, é claro que Rousseau não era bobo, né, ele sabia que ou entre os gregos ou nas cidades poderia fazer, na polis, né, antiga, numa cidade só, se poderia se fazer um tipo de governo, de democracia direta, né? Mas Hegel mostra muito bem o modelo na época moderna é de representação política, né? Representação política. A política ela só ocorre de forma representativa. Mas Hegel, as pessoas não se debruçam, né, normalmente sobre o pensamento, sobre essa obra que é tão importante, né, para a teoria política moderna e também para a ética, porque aí é onde ele coloca os fundamentos da sua ética, né, em contraposição a Kant, né, que é os princípios da filosofia do direito de Hegel, né. Então, a forma de representação política hegeliana é o que ele chama de forma orgânica, diferentemente do sufrágio universal que ele considera inorgânico. Como é que você não faz parte de uma categoria, não tem interesse, não está atrelado de forma nenhuma e você vai estar representando todo mundo, né, que votou entre você? Isso é ridiculamente irracional, né? Então, Hegel propõe um tipo de representação onde o indivíduo que está lá representando, ele faça parte da categoria e continue representando a sua categoria, mesmo estando lá e voltando depois, né? A sua categoria, ou profissional, e também os setores, né? A sua localidade, o distrito, a região, né? E não alguém que representa abstratamente todo mundo que votou nele. Isso é ridiculamente estúpido, né? A gente sabe que isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, né? Que interesse é que eu tenho de representar um pé rapado, meio mundo de não sei quem está ali, né, porque votou em mim, eu nem sei quem é, né? É irracional, o Hegel mostra que é estupidamente. Esse texto dele foi criticado até pelo governo alemão, né, na época, né, sobre a crítica à questão do sufrágio na Inglaterra, né. Ele faleceu ainda, parece que em outubro de 1831. Essa obra foi escrita, né? Isso foi em 1821 ou 1822, né? Então, há muitos anos que eu trabalho nele. Eu estou retomando Hegel agora, depois de mais de 15 anos. Eu trabalhei em Hegel na época de 90, no mestrado, né? Na UFPE.
retomando Hegel, nunca mais, né? Até a época do doutorado, né? Trabalhei com os autores amigos hoje, velhinho, né, professor? aí nunca mais eu trabalhei Hegel, né? Aí veja o seguinte, mas uma coisa de Hegel, veja que o estado hegeliano aqui que a gente colocava é o estado ético, né? E ele coloca como racional. Então, Hegel está, apesar do estado hegeliano, o conceito de estado hegeliano, a forma como ele compreende o estado, ele tem umas contradições que o Marx, nos próprios manuscritos de Kreuznach, de 1842, 43, né, que Marx escreveu lá no belíssimo do meu lado, e ele escrevendo sobre Hegel, lá em Kreuznach. Kreuznach foi um lugar, né? E na crítica que ele faz a filosofia do direito de Hegel, né? Que é a questão do morgadio, aquilo que a gente tratava, né? Que é a herança que passa de pai para filho, né? Como na época medieval, e a questão do príncipe hegeliano, que é um príncipe hereditário, né? Fora isso, né? Assim, o Estado hegeliano é um Estado, né, de características de tipo moderno, né? A questão da burocracia, do concurso público para fazer parte do Estado, né? E a Alemanha, na época de Hegel, ela era uma Alemanha atrasada, né? Lembrem que a Alemanha, ela só foi como Estado se organizar, né, na época de Bismarck, né, 1860 e tanto, né? Quer dizer, Hegel morreu na primeira metade ainda do século, né, 19, 1831. A Alemanha, 1860, não sei se foi 68, 69, não tenho uma lembrança, né? Na época do Bismarck, né? Bem depois, né? Passou por Marx e tal, né? Então, Hegel tem um texto dele, A Constituição da Alemanha, que lembra muito o príncipe Maquiavel, né? Ele clamando por um novo Teseu para vir unificar a Alemanha, né? Como Maquiavel falava na Itália na época da Renascença. Então, porque não era nem unificada a Alemanha, né? Aí chegou o Vitor. Chegou o Vitor, né? Hitler veio depois, né? E Hitler se apoderou malignamente, né? Negativamente, do pensamento de alguns filósofos, né? A ideia de espírito do povo, né? Que se tornou aquela pulsão irracional. Em Hegel não, ela tem a questão dos costumes, né? Não é uma questão racional, né? Hegel trata de um estado racional, mas ele acha que os costumes são importantes, questão do conceito binário, mas é um estado racional, não é um estado baseado como, por exemplo, no sentimento da família, não, eles são determinações lógicas, o estado ético racional, o estado resultante da Revolução Francesa, o estado hegeliano, né? Ele foi um grande autor que analisou, assim como Kant, a Revolução Francesa, né? E achou um momento importantíssimo, né, para a mudança do pensamento e determinação da liberdade no mundo, né? O cristianismo de forma subjetiva, né? E a Revolução Francesa objetivamente, no mundo político, né? Nietzsche também foi mal utilizado, a irmã de Nietzsche, né? Ela estava louca e se apoderaram lá do pensamento dele, né? E assim, isso aí, quem tem culpa, né? O pessoal fala de Heidegger, né? Porque fez parte ainda do início, né, do Partido Nazista, o Carl Schmitt, né? É claro que depois o pessoal se defende, né? Quando viram que tomou aquele singular irracional, é claro que muitos nazistas do começo, depois inclusive foram até mortos, né, pela oposição, né, do partido, porque não concordavam com os rumos, né, do partido, né? Então, é complicado se julgar, né, se fazer um tribunal da história, né, assim, de forma muito abstrata e relativa, né, não passando assim, né? Porque teria que ver os casos, né, concretos, tá? Mas veja, uma questão que Hegel também acha importante é a questão da publicidade dos atos da Assembleia. Ele acha que é um momento educativo, um momento mais educativo para os interesses do Estado, né? Para se educar o povo. Abrir as Assembleias, né, para que o povo participe, veja, né? E publicizar, né, esses momentos, né? Então, eu acho que isso aí resume. A gente estudou bastante Hegel, né? Dá para a gente ter uma noção do pensamento dele, né? Tanto em relação à questão da ética como da política, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, né, em relação a qualquer daqueles momentos, a questão da direito, moralidade, da laicidade ou o próprio Estado, né, a gente pode, as corporações, né, lembrem que são, né, momentos importantes do mundo do trabalho, a gente tratou na aula passada, né? Agora, lembrem que são mediações éticas, mediações lógicas, né, racionais. É a sociedade civil,
se articulando, se mediando logicamente, né? E a liberdade do indivíduo, enquanto liberdade de grupos, né? Se fazendo expressar os interesses, né? Esses interesses no Estado, né? Tá certo? Isso é o mais importante para a gente, na provinha com vocês, a gente trabalhar. Não é a fala da forma representativa ou da forma de representação, digamos, político-representativa no Estado hegeliano. Porque Hegel era a favor do sufrágio universal, não sei o que, alguém botou numa prova lá. Eu lembro daquela menina da suquita, né? Que Sócrates morreu porque tomou muita suquita, né? Aí, olha, cuidado, viu? Leia o texto, né? Para não estar... teve uma aluna, passei o semestre todo trabalhando essa questão das mediações lógicas em Hegel, frisando essa questão da organicidade, né, da política em Hegel e tal. E depois, no final, o pessoal, teve gente que ainda veio colocar que Hegel, né, é um autor da burguesia, que entendia o Estado, o sufrágio universal, da forma como o liberalismo entende, importante e tal, né? Hegel acha importante a questão da representação política, né? Pode ter até um liberalismo e um conservadorismo, por outro lado, no pensamento dele, né? Existem as duas faces, né? Mas não vamos confundir as coisas, né? A gente trabalhou bem, quando a gente for, se a questão for essa da prova, né? Depois vocês, né? Especifiquem bem, né? Para ficar claro, tá certo? Acho que a gente pode fechar aqui a minha fala, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu abro, né? Tá certo? Sim. A prova na próxima aula. Ele era contra o sufrágio universal. Ele achava que não ia haver representação. Justamente, porque aquilo que a gente falava, né? Não é uma forma racional nem orgânica de representação. A única forma racional e orgânica que ele coloca é a representação da sua própria categoria, do seu próprio grupo, né? E não uma coisa abstrata, como se qualquer um pudesse representar qualquer um na sociedade. A sociedade, como o Marx coloca, né? Existem lutas de interesses, de classes e tal. É claro que Hegel não fez essa reflexão tão profunda no sentido marxiano, né? de analisar a sociedade de um ponto de vista da luta de classe, da economia. Não, Hegel tem outra intenção, né? Ele faz uma análise da política de uma forma, né, que ele considera racional, né? E tá certo. Assim, deu para entender essa questão porque a gente tratou bem dela, né? Enfatizou bem. Se vocês tiverem alguma... Gostei da sua tatuagem, gentileza no braço. Bota assim, firma assim, cara. Interessante, gentileza. Só tem uma pergunta. Professor, mas como ele determinava, assim como ele determinava para que não acontecesse isso, ou seja, que pessoas que não tinham nada a ver com aquela categoria e representassem. Como é mesmo? Assim como ele determinava, ou seja, proibia também. Que as pessoas que não pertenciam àquela categoria e fossem votadas. Sua pergunta é interessante, mas veja. Em Hegel, não tem como alguém de outra categoria entrar em outra. Porque, por exemplo, quem trabalha nas terras estão lá diretamente no Estado representando o seu grupo. Quem faz parte de um grupo de trabalho, toda categoria conhece aquele indivíduo. É ele que é do grupo da gente que está lá no Estado defendendo esse interesse. Naturalmente, a categoria já envia, o indivíduo já é enviado como representante no Estado, entendeu? Não há uma representação, uma ideia de voto. Vamos votar nesse indivíduo tal dia, né? Não. Na época se escolhe dentro da própria categoria o indivíduo, entendeu? Dentro lá da própria categoria. No mundo do trabalho, nas corporações, é ali dentro que é escolhido o indivíduo. Ninguém entra da sociedade lá na indústria para dizer, eu vou votar em algo. Quem é o representante de vocês? Está entendendo? Não. Professor, mas como eram divididas assim as corporações? Aí é que está. É o pensamento teórico, é o pensamento ideal. Sim. As corporações, veja, as corporações são corporações dependendo do tanto de categoria que tiver. Por exemplo, se tem gente que trabalha, digamos,
digamos hoje, na indústria, né? Como todo mercado, naquela categoria vai ter o representante do seu grupo. Como um professor, vai ter o representante do seu grupo. Entendeu? Como alguém que trabalha na classe agrária, a classe dos intelectuais, das corporações não se define, cara. Não se define. Os intelectuais, eles já eram funcionários do Estado, tá entendendo? Concursados. Você faz concurso para a Universidade Federal daqui, todo mundo sabe que você é professor daqui, ou é funcionário, né? Então, outra pessoa não viria aqui entrar no dia da eleição para votar, né? Quer dizer, quem trabalhava na agricultura se metia só lá, na agricultura, no seu grupo de trabalhadores. A classe industrial também, eles elegiam os próprios companheiros, porque ele volta para lá, ele não vai ter um salário milionário, sei lá, para ficar rico e ir embora, não. Ele volta para trabalhar lá, ele está representando o interesse seu, entendeu? Isso é o que Hegel chama de... Agora é claro que é um estado ideal, isso é o que ele chama de racional. Seu estado idealizado. O estado ideal, ele disse que para a política moderna ser uma política racional, ela teria que ser assim. Você cria uns cargos milionários, o cara vai, representa todo mundo, depois está rico, depois de 4 anos, roubou a administração pública, meu mundo de dinheiro, não precisa mais nunca trabalhar. Não existe isso não, no pensamento da burguesia não. Hegel é um teórico que ele tem essa forma de pensar. Você tem que trabalhar a vida toda, até o momento de se aposentar. Por quê? É claro que não tem que ser um trabalho massacrante. Por quê? Porque o trabalho para a burguesia dignificava o indivíduo. Você ia lá durante aquele período só representar os interesses, mas o seu também. Continuava ganhando o seu salário, daquela categoria, representando o seu interesse. Podia ganhar até alguma gratificação, porque estava trabalhando fora, mas não para enriquecer, para estar roubando a classe depois, né, o Estado, né? Essa forma que a gente tem hoje de representação política é estupidamente irracional, Hegel. Coloca isso na cabeça. Ele chama de inorgânica, e ele estava certo. Aí o pessoal não entende o pensamento hegeliano e acha que Hegel está defendendo esse tipo de representação. Tratem um TCC sobre o pensamento de Hegel, inclusive serve para criticar a democracia, como está estabelecida hoje. Você mesmo pode fazer uma crítica da política hoje, pegando Hegel. Hegel mostrava que a representação mais eficaz deveria ser dessa forma. Minha categoria dos professores vai lá, representou, continua ganhando seu salário, volta depois para trabalhar depois de tempo, vai outro representar e está representando um grupo e você mesmo, mas volta. O professor quer dizer que não seria remunerado. Hegel não coloca isso, não especifica. Eu estou colocando isso porque, veja, as coisas são pensadas de uma forma. É claro que se fosse estabelecer a coisa conforme o pensamento hegeliano, aí se era necessário remunerar a pessoa, não é isso? Aí ele precisa, porque precisa viajar, precisa, né, trabalhar. O salário dele que ele ganha aqui é suficiente para ele se manter lá e a família. Se não é, gratifica-se, né? Mas se é, continua, porque ele vai ganhar melhor do que os outros, né? Entendeu? Precisa de assessor para trabalhar, manda os companheiros da categoria também remunerados, entendeu? É um pensamento ideal, é por isso que o Hegel, ele não entra em detalhes, entendeu? Vocês vejam a coisa dessa forma. Se vocês forem trabalhar uma ideia de política em Hegel, analisando a política, seria muito interessantíssimo para uma tese de mestrado depois do doutorado. Porque não é todo mundo que compreende Hegel, não. Não é todo mundo que se mete, pode ver o livro Percebe-se. por aí. Para falar de Hegel, o pessoal fala de cantar um pulo, para não ser claro. Fala de Hegel bem aquela coisa Percebe-se também. abstratamente mentirosa, espírito, não sei o que, particularidade, dialética. Primeira coisa que eu acho estupidamente errado, que eu estudei com muitos hegelianos, mais de 10 anos, trabalho Hegel no alemão, é dizer que Hegel trata a dialética como tese, síntese e antítese, como se fosse a soma de 1 mais 1 igual a 2, como um pensamento matematizante, como ele critica na própria fenomenologia do espírito. Ele acha esse tipo de pensamento, um pensamento como um pensamento da matemática, do cálculo, né? Mas não um pensamento dialético, né? Tem que ver a especificidade do pensamento hegeliano, né? Professor, que essa questão da individualidade, o indivíduo está na família, ele possui essa individualidade, e a partir do momento que
ele adentra nas corporações, ele já vai compartilhar interesses que são individuais, ao mesmo tempo coletivos, é assim que acontece? Veja que sentido. Hegel está colocando, né? Ele está colocando que o seu interesse individual dentro daquele grupo vai ser respeitado. Você tem essa classe aqui, vamos dizer que é uma corporação dos estudantes, né? Aí você diz, olha, vamos tratar dos nossos interesses aqui na UFAL, né? Aí John diz o posicionamento dele entendeu? Cada um vai colocar você, outro, né? Você, outra coisa, tal. Todo mundo fala dos seus interesses. Todo mundo não falou aqui, não teve liberdade de falar. Depois chegou-se a um consenso para levar para a reitoria alguma coisa. Não foi respeitada a individualidade de cada um. Pense a política em Hegel dessa forma. Todo mundo discutiu os interesses. Você colocou tal, então está discutido, está tudo claro aqui, o que a gente quer, cada um da gente, tá? O que cada um da gente quer, o que todo mundo quer, né? Então, tem o respeito à liberdade individual sua e ao mesmo tempo do universal desse grupo. Está claro? O consenso entre o seu interesse e o universal desse grupo. Isso é que vai ser levado para o Estado, quando o representante for lá, na instância político-representativa, no estamento lá que está representando o seu interesse. Está claro isso? Então, a liberdade sua foi preservada, a do grupo, da universalidade, e vai ser levada para lá, entendeu? Como um momento de representação da liberdade do seu interesse e do seu grupo. No Estado, por isso que eles chamam de mediação entre o povo e o governo. Mas esse Estado, assim, realizado por ele tem essa visão de um representante superior, como a gente tem nessa... Sim, o príncipe. O único problema aqui é que o príncipe é hereditário, né? Assim, entendeu? Tem essa questão que Marx vai criticar, né? Porque ele acha que ele representa a raiz dele está aplicada no Estado. Não é qualquer um oportunista que vai chegar no poder e está assumindo o poder. Hegel pensa dessa forma, né? Nas eleições derrubou, aí continua aquelas brigas pelo poder, morte, não sei o quê. Não, para ele tem que ser racional, tem que ser, entendeu? Então, se tem um príncipe hereditário, não vai ter esses conflitos, essas guerras todas, né? Como na época de Hobbes, né? Então, o Império Britânico, apesar da diferença parlamentar, um pouco da questão da monarquia. É porque na Inglaterra ainda se conserva a monarquia. Sim, o Hegel pega muita coisa assim do modelo inglês. Questão do bicameralismo, da monarquia e tal. Agora, ele tem uma peculiaridade do pensamento dele. É uma pessoa extremamente inteligente. Eu deixei de trabalhar há muitos anos e hoje não trabalho assim mais, mas é um autor muito interessante e muito sedutor para se estudar depois que você começa a entender. Se vocês quiserem trabalhar Hegel, não oriente essa parte. Nada dele for possível, dentro das minhas possibilidades. Por que pouco se fala dele? Senhor? Por que pouco se fala dele? Porque não tem especialista. Vai falar. Se eu não conseguir entender direito, é por errado, mas ele retoma bem. Por errado, mas ele vai retomar o pensamento de bem, não é verdade? Eu queria de Hegel de Kant, né? Ele também é kantiano e ele recupera muito Hegel. Ele é um grande leitor de Hegel. Eu acho que Kant é muito na questão da ética. Agora, a política, eu não cheguei nessa parte de Hegel. Na política ele também é meio kantiano, falando, mas ele recupera bem Hegel, porque Habermas é mais complexo, né? Fala do pragmatismo, da eticidade, da moralidade, tá? Ele coloca como momentos importantes dentro do parlamento, da vida política e tal. Quando a gente for trabalhar Habermas, vocês vão ver como ele é um autor também muito sedutor. Parece que Habermas ele tem um grupo de suscitar dentro da vida, né? Os mestres antigos caíram nesse terreno. Beleza, mas ele vai começar a retomar o mestre. Habermas eu acho super legal Habermas, porque eu fui estudar Habermas porque a vastidão de gente que ele recupera e o domínio que ele tem. Hegel não existe em relação à filosofia dele até isso. Isso é
Eu sou filósofo puro, né? Graduação, mestrado, doutorado, a minha vida toda foi estudando. Por isso que eu peguei autores que recuperam toda a tradição, porque eu gosto disso, né? Eu fiz uma pergunta aqui. Tanto Hegel como Habermas fazem isso. Sobre a questão da eticidade da liberdade, né? É assim, eu formulei da seguinte forma. Segundo o texto, abre aspas, né? Tem uma parte do texto. Fazer direito depois, né? Mas toda a minha formação, a relação mestrado, doutorado é de Tem uma parte no texto que bota assim: nem mesmo é uma questão de escolha viver ou não dentro de um estado. Já nascemos dentro dele, né? Fecha aspas. Aí eu penso o seguinte: como é observado, a eticidade trata do desdobramento objetivo da liberdade, não é isso? E se for mais ético e proveitoso para a vida de um indivíduo, no caso assim, família, viver fora do estado? Isso seria possível dentro da filosofia do direito de Hegel? Não, porque essa forma de arte de organização mais complexa só é compreendida historicamente em Hegel através do Estado, né? Existem tipos de estados para Hegel, onde só um mandava, né, no mundo antigo, né? Dalai Lama, o faraó, o imperador, né? O cara lá que tinha um pensamento, o Estado, digamos, militar sem moalha, como dizia. Então assim, é uma liberdade meio que... O Estado, Hegel trata a história de uma forma política, sempre enfatizando o papel do Estado, a sociedade política organizada, entendeu? Então o indivíduo, ele jamais poderia se isolar de um grupo maior, entendeu? Esse grupo seria o Estado, a organização racional política. Então é como ele fala de fato, assim, não existe aquela liberdade natural, né? Não. Você vai estar sempre da liberdade sobre o que a lei permite, né? Justamente. É isso? Porque a lei, para Kant, para Hegel, não só para Hegel, né? Kant também. A lei é a melhor forma de realização da liberdade. Você achar... Tanto para o juiz naturalista, né? Todos, né? Veja, você achar que 4 horas da manhã, 3, você chega lá no seu prédio, né? Bota um som. Né? Naquele rock, né? 4 horas. Vou tomar uma agora e quem achar ruim, né? Sai da janela pelado, né? Aí, pô, isso é liberdade. Vou fazer o que eu quero, porque eu sou livre, né? Ele fala isso. Eu sou livre, né? Quer dizer, é muita estupidez, né? Ou você achar que, pronto, agora eu sou um cara muito correto e todo mundo tem que se basear pela minha norma de ação. Hegel diz, é um fariseu, né? Hegel diz, né? Os textos mais antigos, né? Esse moralista kantiano, esse é um fariseu, né? Você não precisa se dar uma norma moral perfeita, o santinho, né? E todo mundo tem que se basear por ela, não. Você se determina pelas normas que existem. Basta que elas sejam racionais. Né? Hegel defende, a única coisa que ele defende diferente, digamos assim, é a racionalidade. Né? Teve outra coisa assim, professor, que eu não entendi muito bem, que ela perguntou ali, mas eu ainda não... O sentido kantiano parece ter uma entonação mais precisa, até porque parece que a lei ela não alcança todos os extremos da ação. Não existe uma lei para tudo, aí o imperativo categórico vai com a lei racional, uma lei do próprio sujeito, acho que é uma lei subjetiva, eu acho. Não entendi, eu estava distraído. A ação moral ação moral, a ética moral baseada na lei, ela, por exemplo, não seria respeitável se a ação só fosse pensar o que não fazer segundo a determinação legal. É tipo assim, eu só faço o que a lei determina. Tá meio obscuro ainda. Eu não tô entendendo. O pensamento é muito complexo. Tá muito obscuro, ainda não tá entendendo. Eu acho que é porque eu não estou conseguindo me concentrar. É porque assim, a lei tem suas limitações. A lei tem suas limitações. Aqui a Constituição brasileira está aí com um monte de leis e tal, falando sobre tudo, o Brasil sempre vai se criando mais leis, mais normas, estatutos e por aí vai. Então, assim, se a ação fosse limitar somente à lei, então as pessoas cometeriam ainda mais erros. Tem a questão da subjetividade, a pessoa saber o que é certo e o que é errado, fazer o que é certo e o que é errado, a partir de suas próprias tentações internas. Aí entra tanto, o imperativo categórico, naquela determinação, né? Faz com que a ação seja uma lei universal e tal, como se os outros fossem igual a Deus, mais ou menos assim que ele vai dizer, né? Como se tivesse você tendo uma reflexão sobre o que você vai fazer. Se cada pessoa fosse fazer igual, Todo mundo tem que agir igual. É uma norma imperativa
que se propõe a ser universal justamente porque ninguém gostaria de agir diferente e ninguém agisse com a própria pessoa diferente daqui. Entendeu? Não, eu vou. Assim, é claro que eu estou determinando aí, né? Vou atravessar o sinal no amarelo, né? Porque ninguém está vendo, não sei o quê, não existe isso para Kant não, tá? Dever do dever. É claro que eu estou determinando aí a ação, né? Porque a dela é muito mais abstrata, é universal, né? Age de forma, né? Atuação, sirva para é aquela coisa do imperativo categórico. É uma norma universal. Essa lei universal de Kant, ela não tem base constitucional, ela não é lei. Justamente, porque a ética hegeliana justamente ela tem essa preocupação, né? Com a determinação, entendeu? Ela não é indeterminada. Com a coisa concreta aqui, histórica, cultural. Aí o que eu estava dizendo era justamente isso, é porque uma coisa concreta não existe lei para tudo, né? Para todas as ações. Não existe lei para as intenções, inclusive. Lei objetiva, né? Letra. E que determina até as intenções. Então, eu acho que supera um pouco porque fala das intenções e tal, né? Falo isso como Depende, tem lei que Oi? tem lei que regulamenta algumas intenções. Foi você aí não estou falando da camisa vermelha do PT. Vermelha não, é azul, né? É o Wagner. Aí, Wagner, tem alguma pergunta? Não entendi. Tá bom. É por isso que o grupo aí está discutindo, né? Você é lá de Muricy, né? Amigo lá do menino lá, Renanzinho, né? Tá certo. Vocês têm mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente pode até dar por isso. Olha, na próxima semana, lembrem. Olha, eu vou botar vou ver se eu consigo botar isso no YouTube lá para vocês darem uma olhadinha nessa que a gente discutiu hoje, não? Aí vocês dão uma olhada, dão uma lida nesse texto, a gente faz uma prova, um comentário, um resumo, a gente dá a nota final, né? Sobre a próxima semana.